São Paulo essa semana e eu trouxe essa história, tá? Passou no Datena, porque não interessava, ele tinha que falar a respeito de um estupro que tinha acontecido, então passou. Mas a TV Brasil passou o foco e passou com as entrelinhas e entrevista com a junta médica do hospital. Gente, aqui, para nós fazer a abertura do trabalho, vai ser o Dr. Arthur. Para nós que estamos aqui, Bilu, a Falange São Francisco de Assis, mandou varrer, coloquei esse lixo aqui. Porque hoje está fazendo 365 dias, o último encontro que nós tivemos aqui na sexta-feira santa. Nós tivemos de dezembro, foi outro encontro, mas esse encontro que a gente faz, esse do grupo, do nosso condutor é o Dr. Arthur, hoje a Falange toda que está aqui coloca ele como condutor, o fundador, o presidente, o terreno. Né? Toda a honra que tem que ser dada para ele na terra, a respeito do grupo conduzir, é ele que tem de conduzir. Esse lixo aqui, que são folhas que não são lixo, quando vocês puderem sempre dar uma olhadinha lá, em seus 365 dias, eu achei que foi muito, viu? Achei muito lixo para nós. Então nós temos que fazer o exame de consciência da vida que nós levamos nos 365 dias, que agora não vai resolver nada. Quem pisou, pisou, quem maltratou, maltratou. O Emmanuel diz, o mais importante não foi o passado, é o presente para construir o futuro. Aquilo ali vai ficar até o final da reunião, vai ficar por aqui, porque foi ele que pediu para mostrar para nós. O que nós fizemos durante o ano foi aquilo ali. Com toda a religiosidade, com toda a fé, com todo o princípio, aquilo ali. Queremos agradecer ao Mestre Jesus, mostrar para nós simplicidade e humildade nessa parte, e a partir desse momento, nós entramos até às 15 horas, o Dr. Arthur vai falar para nós a respeito dos passos de Jesus. Ouça atento, ouça com fé, pega as palavras dele e joga na vida cotidiana. As coisas não são fáceis, mas mostrou que depois de um dia, o nosso amigo que está ali de plantão, ele disse que aqui ontem você não via nada, inundou tudo. Então, e hoje seja um dia maravilhoso. Meu irmão Arthur, que sejam suas palavras de simplicidade. Defendendo digital, ó, a borboleta azul, Gabriel, né, vovó? É o anjo Gabriel. Anjo Gabriel. Vamos pedir ao nosso Pai Criador que nos inspire nesse instante. Embora, assim, Porque esse é um momento único e é dado a nós, cada um de nós, a oportunidade de participar desse momento único. Um momento único em que chegam à Terra e para toda a humanidade uma oportunidade de grande mudança. Aqueles sonhos que todo mundo sonhou, cada um, claro, quer sonhar o melhor para a sua vida, e que não ouviu realizar ainda, ouviu realizar parte desses sonhos, ouviu realizar a parte material, sonhos chamados aqui na Terra de sonhos de consumo. O que chega para nós está muito além dos sonhos de consumo. Porque os sonhos de consumo são sonhos que vêm e se desfaz após o consumo. Nutre por um certo período e depois não consegue nutrir mais. Por quê? Porque não tem o alimento substancial que vem do Pai Criador, que nutre nossa parte substancial, que é o espírito, não é a carne, não é o corpo físico. Não são nossas emoções temporárias, mas nós precisamos de um alimento que possa nutrir nosso coração.
e é esse alimento que nutre nosso coração, é que está chegando agora para todos aqueles que abrirem o coração para esse alimento entrar, para esse alimento se manifestar, para esse alimento fazer morada e para esse alimento nutrir. Para isso, precisamos apenas, a única coisa que é solicitada de nós, nenhum esforço é solicitado, nenhum sacrifício é solicitado, nenhum ritual é solicitado. Não. A única coisa que é solicitada de nós é abrir o coração, aceitar, confiando no Pai Criador, que Ele é que tem para nós o que nós precisamos. A única coisa é aceitar. E quando a gente abre o coração e aceita, o milagre acontece. Porque a porta precisa estar aberta para que algo novo entre. E a porta é aberta e deixando levar o velho que não serve mais para desocupar o espaço do aquele. Então, nós temos a criatividade divina que permite a cada um de nós perceber nas entrelinhas da natureza o quanto que o Pai é carinhoso conosco. E aí eu trouxe para vocês 9 itens que nós vamos só citar, porque parece que o tempo aí, como é que está o tempo aí? Nós temos 15 minutos. Achou que a gente ia ter meia hora, mas a gente não teve meia hora. Então não fluiu para os 15 minutos. Então nós só vamos citar para vocês a beleza da criatividade divina que está à nossa disposição quando a gente abre o coração. O conhecimento de que, primeiro, existe na criatividade divina o crescimento. Tudo que é vivo cresce, não fica parado. Mas cresce numa direção. Que direção é essa que esse crescimento se faz? A direção de uma expansão em direção ao Pai Criador. Essa é a meta. Ele não cresce à revelia. Ele cresce com uma programação de ir na direção do Pai. E tudo que é vida cresce. O segundo aspecto é a alimentação e a nutrição. Para que haja esse crescimento, é preciso que haja a nutrição, a alimentação. E quando um filhotinho nasce, já é proporcionado a ele o alimento para que ele possa se nutrir. Vamos dar um exemplo dos mamíferos. Quando o bebê nasce, o leite já está pronto esperando. Como que isso aconteceu? Ninguém consegue explicar. Mas por trás disso, tinha uma mente divina que proveu. Sem ninguém precisar preocupar. Em seguida, existe a cura, que nesse vai e vem, o ser sofre depreciações, desgaste. Precisa que ele seja curado e refeito para ele continuar a sua jornada de crescimento em direção ao Pai. Em quarto lugar, tem a proteção. Sem a proteção, nós não conseguiríamos sobreviver. Precisamos da proteção para que nosso sistema nos permita se reajustar. Por isso que nós temos um sistema imunológico e quando nós somos agredidos, ele se defende. Sem a gente ter feito um curso de medicina. Sem a gente ter tomado um medicamento. Ele se defende, se arma, se defende para nos proteger. Então essa é a nossa proteção. Em quinto lugar, nós temos a satisfação das necessidades. Satisfação das necessidades. Acontece o frio, nós temos a proteção. Nós temos um cobertor interno, aqui, adiposo, de gordura,
Mas ele ficou. Não todo. Então, a satisfação das necessidades, se nós não tivermos nossas necessidades importantes atendidas, nós não conseguimos ter sequer alegria para continuar vivendo. A vida perde interesse para nós, perde o significado. E é por isso que às vezes as pessoas suicidam. Elas não tendo suas necessidades mais prementes, mais importantes sendo satisfeitas, elas perdem o interesse pela vida, achando que aquilo ali não foi previsto, achando que ela está à deriva. Ela não está à deriva. A divindade criadora não deixa nenhum de seus filhos à deriva. Nunca à deriva. Em sexto lugar, nós temos o trabalho. A divindade trabalha para nós. Vocês podem observar que quando uma criança nasce, para ela sobreviver, alguém trabalha para ela. Então, qualquer um de nós aqui, sem nenhuma exceção, quem está aqui encarnado e quem está nos escutando, quando nasceu, recebeu o trabalho de alguém para poder sobreviver. E, portanto, nós somos devedores do trabalho daqueles que permitiram nossa sobrevivência, quando não podíamos cuidar de nós mesmos. Todos nós somos devedores do trabalho da divindade. E esse trabalho é tão bem articulado que até na natureza vocês veem os animais trabalham. Se um leão quiser se alimentar, o que ele tem que fazer? Caçar. Se um leão fica lá quietinho e tal, e não caçar, ele vai conseguir se alimentar? E se ele não se alimentar, ele não vai morrer? Ele tem que trabalhar. Mas o trabalho dele não é para ganhar dinheiro, é um trabalho para ele sobreviver. Afeito à condição daquela consciência. Por isso você não pode exigir de uma pessoa um trabalho que ela não possa realizar. Mas você pode sim receber de uma pessoa um trabalho que ela já dá conta de fazer. Uma criança pode, já mais maiorzinho um pouco, um short está ali. Você vai colocar um shortzinho nela. Aí você traz esse shortinho para a mamãe, colocar em você, ela pode perfeitamente pegar o shortinho e trazer para você. É um trabalho? É. Mas aquilo está dentro da condição que ela pode fazer. Você não está abusando dessa criança. E a sobrevivência? A sobrevivência provê para todos nós. Ninguém nasce e se extingue. A revelia da proteção divina. A todos nós é garantido o sustento para a sobrevivência. E olha que nós, seres humanos, se olharmos os pássaros que não semeiam e nem colhem, eles têm o quê? O alimento já na natureza para a sobrevivência deles. Mas então, qual é o trabalho que cabe ao pássaro? Ele ir lá e comer o alimento. Quando é, por exemplo, um mamão, o que ele vai? Ele vai, pica o mamão, o arsanhaço, por exemplo, pega, pica o mamão e come o mamão. Então vocês veem que ele sabe como se alimentar. E aí, embutido nessa necessidade de sobrevivência, cada ser recebe a condição de trabalhar para a sua sobrevivência. Então, o passarinho, ele sabe como ele vai conseguir alimento na natureza. Ele não vai precisar de um curso, nem de uma escola para ensinar a ele como é que ele vai pegar o alimento na natureza.
Aqueles pássaros que batem na árvore e chegam, encontram um lugar oco, eles cavacam ali enquanto a larva para eles se alimentarem. Então eles são munidos de ferramentas adequadas à sua sobrevivência. Mas... Tudo isso por quem? Pelo homem? Mundo quadrado. Não. Não é pelo homem. Ah, não? Não. E por quem é? Pela mente criativa divina que realiza isso, já deixa isso tudo automaticamente pronto. Sem o homem levantar uma palha. Sem o homem levantar uma palha. Sem o homem ter que se preocupar nada com isso. O ritmo. Tudo tem um ritmo. Tudo nasce, cresce, desenvolve e chega ao máximo do círculo que tem que exercer naquela dimensão com aquela consciência. Depois, ele fecha aquele círculo ao mesmo tempo que abre para outro. Então não existe extinção do ser quando termina o ciclo. Olha, é como a meia-noite é 0 hora do outro dia. Hoje o dia termina à meia-noite, mas na hora que dá meia-noite, dá 0 hora do dia de amanhã. Não sofre solução de continuidade, não sofre interrupção. Tudo é muito bem encaminhado. Está tudo interligado. Nada está separado. Uma divindade criadora de amor, ela não ia criar e deixar à margem, separado. Não. Nós podemos ter a sensação de que estamos separados, mas tudo é interligado por um fio de ouro, por assim dizer, de amor. Todos nós, do nosso coração, saem fios que interligam em todos os corações. Todas as consciências estão interligadas. E, finalmente, a lei e ordem. O que é uma lei? Quem é que entende lei aí para dizer para nós o que é uma lei? O que é uma lei? Você, o que é uma lei? Tem lei com lei. Precisa das leis. Se não houvesse essas leis, o que aconteceria? Perceberam? Então, lei é uma linha de ordem para que tudo possa ir organizado para um determinado fim e objetivo. E o universo vai ser diferente? Não. O universo não é diferente. O universo tem uma lei e tem uma ordem. O universo tem uma lei e tem uma ordem. O universo tem uma lei e tem uma ordem. E nessa lei e nessa ordem, tudo se encaminha para que possamos caminhar na direção do Pai Criador, que é a perfeição. Perfeição. Perfeição é a meta de todo ser. O Pai é justo. Então tudo que ele cria tem a oportunidade de chegar à perfeição. É mais? Inclusive vocês que estão nos escutando aí e que achavam que estavam à margem da vida. Inclusive vocês que vieram aqui hoje, dando a honra da presença de vocês para esse cerimonial simples, em que nós vamos recordar o que Cristo nos ensinou. Vocês não estão à margem da vida. Todos nós, em algum momento, vamos retornar aos braços do Pai. Você também. Eu? Pode você estar perguntando. Quem sou eu? Olha, a velocidade desse retorno para os braços do Pai depende de cada um de nós. Chá de quadrado. Você sabe quando a gente entra no automóvel que aperta o acelerador e o motor roda mais forte, empurra o carro com mais velocidade?
Então nós temos um acelerador para retornar aos braços do Pai, que chama um sim sincero com o coração. Você sabe, aquele pedal que tem à direita que a gente pisa para frear o carro, nós temos um freio dentro de nós e nós podemos frear nossa evolução dizendo não para o Pai Criador. Colocando em dúvida a sabedoria da sua criação e não querendo se inserir nela, apesar de não poder não se inserir, porque nós não estamos separados. Então, depois de tanta experiência de desamor, depois de tanta experiência de sofrimento, depois de tanta experiência desagradável, em que cada um se olhar no espelho, vê o que não gostaria de estar vendo, cada um se olhasse no espelho gostaria de ver o quê? Um ser formoso, um ser luminoso, um ser alegre, um ser feliz, um ser cheio de alegria, de contentamento, de satisfação. Mas para que isso aconteça, é preciso cada um de nós fazer sua parte. E essa parte nossa é dizer sim para o Pai. Gente, quem quiser fechar os olhos e pensar só numa palavrinha do Mestre Jesus, no alto da cruz, princípio ético ou não ético, leis ou não leis, mas ele estava ali na cruz. Às vezes, foi falada a história do cachorrinho aqui hoje, não foi à toa. E nós vamos voltar lá no cachorrinho de Jesus, quando ele estava lá na cruz, se queixando de dor, de blasfêmia. Eu acho que a dor dos pregos, das feridas não foi tanto como a dor da calúnia. Nós encarnados, quando é caluniado, nós sabemos como dói. E vocês de olhos fechados, buscando lá dentro. E ele ainda foi capaz de pedir por nós: Pai, perdoai esses ignorantes, porque eles não sabem o que fazem. Não é o que a igreja diz: perdoai, indivíduos, pobres. Aquela palavra talvez macia, não. Ele diz: Pai, em hebraico, em latim, inglês, alemão, africano, indossano. Pai, perdoai esses ignorantes. Sacrifício
veio aqui no meio dessas coisas. Foi um sacrifício maior do que a gente consegue imaginar. Quando ele chegou, já na adolescência, ele encontrou o mundo, foi percebendo que o mundo e a divindade era apresentada às pessoas como um ser guerreiro, como um ser que pune, como um ser que castiga. E ele não aceitava, criança e adolescente ainda, ele não aceitava que o pai fosse apresentado pelas autoridades religiosas da época como ele estava sendo apresentado. Que essa sujeira na sua mão? E isso Quando eu vi isso de novo, já tem ela cara. gerou dentro dele, Jesus, uma necessidade de dar o seu recado para todos, para que todos compreendessem que esse Pai Criador é um Pai de amor. Então, ele não conseguiu, num primeiro momento, que ele fosse compreendido pelas autoridades da época. E que, sendo assim, ele feria os interesses daqueles que queriam se permanecer no poder, até que, cerca de 25 anos de idade, ele próprio escreve em uma de suas cartas, recentemente divulgada, que aos 25 anos de idade aproximadamente, ele fez uma grande reflexão de si mesmo. E aí então, ele tomou uma decisão. E ao invés de se rebelar contra as pessoas que não estavam entendendo, ele ouviu falar de João Batista e desejou no seu coração ir ao encontro de João Batista. E foi ao encontro de João Batista. Enquanto ele caminhava e caminhava e caminhava para ir ao Rio Jordão, ele foi refletindo na sua vida e desejou que ao sair daquele batismo, ele retornasse para casa e conseguisse servir melhor as pessoas que estavam no coração dele. Então ele chegou, entrou no Rio Jordão e foi batizado. Quando ele estava sendo batizado, ele próprio narra, que ele foi envolvido por uma onda de energia. E ao sair do rio, ele saiu cambaleando. E saiu do rio e saiu andando. E ele narra também que ele até às vezes tropeçava. Pela quantidade de energia que ele tinha recebido durante o batismo.
E aí, caminhando, ele entrou pelo deserto adentro sem perceber que era um deserto. Porque ele estava envolvido naquela energia grandiosa. E no deserto, ele narra que ele ficou 6 semanas. E nessas 6 semanas, ele recebeu um aprendizado de que o Criador está presente em toda a criação. Ele via as pedras vibrarem, as partículas diminutas vibrarem. Ele via a vida na natureza. Ele via tudo vivo. Quando a gente aqui olha e parece que as coisas estão mortas e paradas, ele via tudo vivo, pulsando, cintilando, vibrando. E isso encheu seu coração. E quando ele saiu do deserto com esse aprendizado de vivência, não de teoria, ele saiu do deserto com um desejo no coração de ensinar essas coisas para as pessoas. E aí, meus irmãos, ele não foi compreendido, nem mesmo totalmente compreendido pelos seus discípulos. Então, quando seus discípulos escreveram o Evangelho, ele narra que eles sofreram muita pressão social do meio. Então, eles tiveram, em acordo entre eles, que determinadas coisas da vida de Jesus eles não iriam relatar. Por isso que não tem a vida de Jesus durante um grande período de sua adolescência. Creio eu que as pessoas não estavam preparadas para receber essas informações. E talvez nem estejamos até hoje. Mas, cada um de nós, aqui presente, elevando o pensamento e elevando o coração, com humildade, com simplicidade, nós vamos recebendo inspiração nos nossos corações, para que possamos aprender um pouco das lições que esse ser trouxe para nós. Lições simples de amor. Abrindo o coração, é que nós vamos poder perceber a vida pulsando em todas as coisas. E aí nós vamos perceber que nós estamos inseridos dentro desse contexto. Somos aqueles filhos do Pai Criador, a quem foi dado a chance de compartilhar da criação, sendo co-criador. Então, concluindo, esse é o milagre da criação. Tudo que você emana da sua mente e do coração retorna para você em algum momento da vida. Então preste bem atenção naquilo que você está enviando para o universo, porque retorna para você. E você colhe os frutos do livre-arbítrio que você utilizou. Não há escapatória para o que o homem pensa, para o que o homem diz e para o que o homem faz.
Pois quando o homem pensa, ele escolhe o que pensar. Quando o homem faz, ele escolhe o que fazer. Quando o homem diz, ele escolhe o que dizer. Então ele tem o livre-arbítrio de mudar isso. Então estejamos conscientes que tudo que nós emanamos de nós, nós recebemos de volta. O homem nasce com o poder da consciência criativa divina. O homem nasce com o poder de criar. Porém, o homem cria aquilo que ele imagina, mas ele prova daquilo que ele criou. Por isso que é preciso prestar atenção como é que você está usando seu pensamento, suas palavras e sua ação, porque você prova daquilo que você está fazendo. Agora, se você é um ser que quer o bem para si, então a lei é muito simples. Faça aos outros o que você queria que fosse feito com você. Primeiro, o que você gostaria para você? Ah, eu gostaria isso, então faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. E, finalmente, deixe que sua vida seja uma vida que faça bem aos outros. Que aí o universo também vai fazer o bem para você. Concluindo, com esses ensinamentos que nós estamos recebendo, que nós somos herdeiros do nosso próprio destino, não tem aqui mais ignorância. Se nós mergulharmos na vingança, mergulharmos no desamor, mergulharmos no ódio, mergulharmos na exploração do outro, saibamos que tudo isso nós vamos receber de volta. Então, se nós queremos uma vida de amor, amemos. Amemos de todo o nosso coração. E nunca vai faltar amor para nós. Eu agradeço por essa oportunidade, nesse instante, ao nosso Pai Criador, e agradeço a cada um de vocês pela presença amorosa, pela atenção e essa oportunidade de meu aprendizado. Hoje é sexta-feira da Paixão. Hoje é o dia mais importante do ano. Porque hoje representa para nós aquele sacrifício maior que Cristo fez, para que ao sair daqui ficasse essa lembrança e nós não nos perdêssemos na escuridão. E ele pediu que fosse rememorado quando ele reuniu pela última vez com os apóstolos na quinta-feira à noite. E foi a ceia. Naquele momento, Jesus quis compartilhar a sua memória com o pão, representando o seu corpo. E aí ele pegou esse pão, que representa seu corpo, e elevou e deu graças. E nesse instante pedimos permissão para levar esse pão e dar graças. Pai, abençoe, Pai, este pão, este alimento, este símbolo, que muito mais do que um símbolo,
é uma energia viva que alimenta a alma. A nutrição do espírito para iluminar o ser no meio dessa escuridão. E convido para participar também desta ceia todos os nossos irmãos aqui encarnados presentes e todos os nossos irmãos no plano não encarnado estão convidados para participar desta ceia. Não poderia ser diferente. Este alimento tem que estar extensivo a vocês. Vocês que aceitam. Vocês que abrem o coração. Vocês que querem participar com seriedade, com humildade, nesse instante. Peço permissão para que este alimento chegue até vocês, a cada um de vocês. E tomando o pão, Jesus o partiu e distribuiu. E aqueles encarnados que aqui comeram deste pão, peço que ofereçam do seu coração para também os outros que não podem comê-lo diretamente possam receber a sua participação, de acordo com a vontade do Pai Criador, neste instante. E ele tomou o pão, ergueu para o alto e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo, que simboliza a nova aliança. Fazer isso em memória de mim.
A água e o vinho. Cristo perdeu o vinho ao álcool e disse: este é o meu sangue, o símbolo da nova aliança. Tomai e bebei. Fazer isso em memória de mim. Francisco de Assis, uma das primeiras ceias que ele fez em Monte Avi, ao norte da Itália, com o padre Marcos, que alguns encontraram na época que ele estava ajudando. Ele achou que ele não era digno de pegar água e colocar no vinho, porque nós sabemos o que simboliza aquela transfiguração entre o vinho e a água no corpo de Cristo dele. Então, através do vinho, ele veio pedir ao nosso anjo, através do doutor Arthur, ela vai passar por um por um. Quem quiser oferecer uma mãe, quem quiser oferecer as duas, na hora que ela estiver colocando a água, mentaliza aquilo que você quer jogar de fora para dentro. Se alguém comer um vinho e estiver cebolado hoje, não é pecado. Mas se negou um beijo ao marido, ao filho, um bom dia ao vizinho, na sexta-feira passou por um dia comum. Porque Deus quer isso de nós. Só que brota lá dentro. Porque o que entra tem vidas normais. A não ser que nós tivemos vida. A mesma coisa né? Então, a nossa irmãzinha vai fazer isso, tá? Você vai pegar água primeiro e vai nas mãos que elas vão oferecer as mãos para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem trouxe essa toalha? Eu trouxe para você. Você trouxe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer me dar de presente? Eu estou precisando de uma toalha. Essa toalha aqui, gente, não é para ninguém enxugar as mãos. Porque essa água não é para enxugar. É para a gente, os 365 dias que passou. Não é 365 dias. É o 4º ano, né, Léo? É 4 anos. A nossa irmã Graça veio nos apresentar esses 4 anos que ela teve com a gente no primeiro, o nosso irmão Julinho. Essa toalha aqui, gente, vai ser uma simbologia das mãos de Jesus tocando a mão. Essa menina eles vão colocar água e vocês só vão tocar na toalha. Não é para enxugar. Essa toalha ela tem endereço, tá?
As nossas mãos, gente, vieram para ser raio de cura, raio de bondade, raio de trabalho, chama violeta, como quiser. Não veio para usar arma, como a sociedade está usando. Então Jesus disse para nós aqui hoje que não é para nós preocuparmos com a comunidade, com a sociedade. É para nós preocuparmos que nós estamos entrando na luz. Porque a porta ela é estreita, não passa multidão, passa um por um. Então para vocês, desse ano que vem pela frente, meditar. O que eu posso mudar? O que eu posso transformar? O passado passou. O que importa agora é daqui para frente. O que eu vou plantar? Como diz Emmanuel, você não escreve o futuro sem ter um presente. O presente é agora. O passado não escreve. Às vezes dá remorso. Se a gente fosse olhar o passado, da onde a gente veio, a gente atiraria dentro daquela água. E ainda sujar a água ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado. Menina, pega um pouquinho só na mãozinha dela. Chega na toalhinha, Martina. Bom, tá bom. Gente, a nossa responsabilidade hoje são pétalas simples que passou pelo Hospital das Clínicas, os corpos, os meninos que estão com câncer. Algumas pessoas que vieram ainda colocaram parentes que estão aqui nessa sangria. O doutor Arthur, que é médico, pode pegar a revista da medicina essa semana, que diz que o câncer agora está matando mais que o coração. Epidêmico. Falaram que é epidêmico. Ninguém está sujeito. Mas todos estão sujeitos. Então, gente, através do nosso anjinho aqui, eles vão descer lá na água, vão consagrar e vão mandar para o rio abaixo. Só que tem uma coisa interessante. Jesus não curou ninguém. Jesus não mudou a vida de ninguém. Aquilo que podia ser mudado e ser tirado, ele até tirou. Quando Jesus falou para Lázaro, sai do sepulcro, ele virou e falou, político, Beltrano, Cicrano, levanta-se, você está morto. Porque se você olhar para uma pessoa aqui, imaginar, enfaixar ela todinha, como era enfaixado naquela época, Jesus era inteligente e racional, e ele era gnóstico. Ele não era burro de mandar uma pessoa daquela levantar. Ele mandou, Daniel, levanta, sai dessa vida que você está levando. Quando ele chegou naquela mocinha, lá dentro, na cama, estava morta, quantos, nós até estamos ouvindo umas palavras muito feias, esquisitas, viúva de homem vivo, né? Sei lá, um negócio assim. Ô, gente, isso é triste.
Está faltando falta de atitude para nós resolver essas questões. Então, por esse caminho do amor, da mão que foi dito que Jesus deu para nós para curar, o médico, quando está atuando no corpo de uma pessoa, ou o médico que está ali atuando, é cientificamente comprovada a alta caloria da sua mão. Porque ele não está ali sozinho. Então ela vai levar e vai consagrar, os três vão embaixo e vão consagrar e mandar para a água abaixo. Aqueles que estiver aqui que Jesus achar que merece, aqueles que achar que não tem merecimento, que eles reúnem e decidem o melhor para eles. Como Emmanuel disse para o Chico, a equipe está decidindo o que é melhor para eles. Nós não somos capazes de saber o que é melhor nem para a gente, quanto mais para a pessoa que está do nosso lado. Então peço a vocês para fechar os olhos um pouquinho enquanto eles descem no canal. E doutor Arthur, através de você, filha, pedindo dentro do seu coração, você vai levantar essa toalha para cima e pedir que Jesus toca nele. E volta para ela. Que a água também se desfaz. Tá? Não, só a minha faz isso. Olha aqui, irmão. Aqui, tá? É na caixa mesmo? Ai, geladeira? Nosso irmão Bilu, através da falange Francisco de Assis, pediu nossa irmãzinha que falasse alguma coisa para nós no dia de hoje. Ela seja bem-vinda, que as palavras sejam sábias. Manda esses tradicionais. Gente, essas palavras são do livro dos Prazeres da Alma. Denominamos desapego por tem sido um mecanismo de fuga da realidade, utilizado de forma inconsciente ou não, por pessoas que possuem constrangimento autoimposto proveniente do medo de amar, ou mesmo de se perder na sede do amor por objetos, pessoas ou ideias, de serem absorvidas por enorme necessidade de dependência e submissão fora do próprio controle. Esse desapego de proteção tem como base profunda um processo mental ativado tão logo o indivíduo perceba algo ou alguém que tenha grande significado para ele.
E que se perder seria muito doloroso. Vamos mais? Ele adota uma atitude de contenção dos sentimentos e que se isola com indiferença e desprezo diante do mundo sensível. Declara-se desinteressado e mantendo o rosto íntimo o seguinte pensamento: eu não me importo, quer dizer, não abro as portas do meu sentimento. A palavra importar vem do latim importa, trazendo para dentro ou trazendo para si. Assim, ele não se sentirá frustrado ou ameaçado pelos conflitos por quanto supõe ter atingido um real desafio, quando, na verdade, apenas utilizar uma desistência da expressão, do anseio da vontade, da satisfação e da realização pessoal, ou seja, restringe e mutila a vida ativa. Por outro lado, o desapego saudável, uma vivência que leva ao crescimento íntimo e a uma expansão da consciência, enquanto a experiência defensiva conduz a um bloqueio das sensações, fazendo com que as pessoas vivam uma aparente fuga social, exibindo atos e comportamentos fictícios envolvidos que estão em uma atmosfera falsa, renúncia e altruísmo. É considerado pelos espíritos superiores como duplo egoísmo, a atitude de certos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo. Não podemos esconder atrás dos valores sagrados para camuflar conflitos de caráter afetivo, sexual, profissional, cultural, religioso. Isso é escapismo. Enfim, uma deserção da participação social e, na verdade, um fenômeno retardatório do amadurecimento psicológico. Esse tipo de desapego que parece ter como motivo um imenso desprendimento de bens materiais e pessoas comprova acima de tudo ser apenas um desejo de fuga ou um receio proveniente do egoísmo. Uma atitude autoimposta produto de desconfiança, insegurança e temor, além de nos agredir, nos afasta do caminho natural e nos desvia do dinamismo evolutivo da vida providencial. Não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamento, vazia de experiências, atenuando ou impedindo o destino dos estéreis. Isso é um cabeça de princípio, ou resignação neurótica, e não uma virtude genuína. Religiões como o budismo dizem que a felicidade dos seres humanos está no desapego. Mas será que isso é verdade? Já que somos tão apegados desde bebê aos nossos brinquedos e às pessoas que estão à nossa volta? Relacionamentos, bens materiais e ideias, quanto mais apego sentimos a qualquer uma dessas ideias, mais vulneráveis ficamos aos ciúmes, à mágoa, o medo da perda e então vemos sofrimento. Mas como abrir mão do que pedir? Mas como abrir mão do que pode ir embora sem deixar saudades? Desapego é uma atitude de não ação. Muitas vezes apegamos a sem fim de coisas como se isso fosse possível preservá-las para sempre. Praticar o desapego é acreditar que se pode verdadeiramente nunca se perder, sempre estar aqui, como compartilhado ao mundo. O desapego nos mantém prisioneiros, nos liberta, o desapego liberta, e é sinônimo de que, começando nossa consciência divina, vamos sublegir. O maior risco da vida é tornar precaução demais. Muitas vezes nós decidimos a proteger nossos tesouros terrenos como pessoas e amores, justamente pelo medo da vida. Praticar o desapego é abandonar crenças e a necessidade de estar perto, certo de possuir alguém ou alguma coisa, de vencer a todo mundo, de ser considerado superior, e principalmente de esquecer os resultados de nossas ações, porque quando nós desligamos os resultados, estaremos em paz e certamente teremos de nossas convicções. Comprometa-se consigo mesmo, dê a chance de ser quem você é e dê essa chance a todos que cruzam seu caminho. Experimente encarnar a incerteza como uma ferramenta para solucionar problemas, lembrando que nela reside a magia da vida. Cultive a única certeza que importa, a de que você é capaz de tudo. Com disciplina, você é capaz de livrar do desejo imediato de
favor de um ganho posterior, a paz, a serenidade, dentro de outras ações práticas. Fernando Pessoa escreveu uma poesia em relação ao desapego, que chama Praticando o Desapego. Sempre preciso saber como uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentimento das outras etapas que precisam ser vividas. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Desapegue-se e renovar-se votos e esperanças de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma nova história melhor. Liberte-se de tudo aquilo que não tem. Bom, deixa eu falar sobre medo agora. Eu achei maravilhoso isso que eu achei. Acho que sintetiza acho que muita coisa que a gente tem vivido e conversado nas nossas orações e nos nossos encontros. É sobre o medo. Quem já sentiu ou sente medo? Medo do escuro, dos mortos, das aranhas, das cobras, de lugares fechados. De perder, de lutar, de chorar, de perder quem se ama. De empobrecer, de não ser amado, de dentista de sentir dor, da violência, de ser vítima de crimes, do vestibular, das provas escolares, de novas oportunidades de trabalho ou emprego. O medo envolve as pessoas e geralmente as impede de realizar as mínimas obrigações do dia a dia. Ou de outro modo, as perturba de modo tão profundo que provoca o desânimo, a prostração, a imobilidade, a depressão. Certo, de alguma forma ou de outra, temos de conviver com alguns medos, e evitá-los muitas vezes ou esquecidos. A própria conduta da nossa cultura ou a formação religiosa nos incute ao medo. Veja-se, por exemplo, a crença do pecado original que a humanidade, segundo tal entendimento, carrega até hoje. Isso resulta naturalmente no medo de Deus e das reprimendas ou represálias que ele pode lançar sobre as pessoas ou civilizações. Por consequência, a religião incute o medo do futuro, além vida, morte, já que, segundo o entendimento dominante, a passagem nos levará a 3 situações: céu, inferno e purgatório. Como raros são os que se consideram habilitados para o paraíso, não nos consideramos criaturas tão evoluídas e merecedoras assim. Dentre as possibilidades possíveis, ou iremos para o inferno ou dos males menor, para o purgatório. Teremos que suportar mais sofrimentos, então tememos por eles. Restringindo um pouco mais o alcance do entendimento do medo, podemos analisar os chamados medos espíritas, ou os medos decorrentes do contato com a filosofia espírita. São eles o medo da vida, da morte, do futuro, dos relacionamentos dos outros, dos espíritos, da reencarnação e do destino. Temos medo da vida, ou seja, do que a vida nos oferece em termos de conjuntura e possibilidade. Na verdade, o medo é de fracassarmos no resgate de erros pretéritos ou da experimentação por novas provas que poderiam ambas nos garantir o ingresso em melhores condições espirituais futuras. Medo da morte, porque por mais que possamos ler obras que relatam a vida do plano espiritual e os depoimentos daqueles que lá estão, ainda somos éticos para aceitar tais informações como verdade. Primeiro, porque não temos recordação dos nossos retornos. Segundo, porque não nos achamos muitas vezes nós mesmos os patamares daqueles que nos trazem informações do lado de lá. O medo do futuro acha-se associado à pós-morte, como visto acima, mas além também se enquadra a extensão dos dias de nossa atual experiência encarnatória, imaginando que haverá ainda mais débitos a ser ajustados e experiências desconhecidas, as quais não temos ideia se conseguiremos ou não administrar e sermos exitosos. Quanto ao relacionamento, temos uma vista do nível comum dos seres que habitam esse enorme. Temos medo de nos abrirmos uns aos outros, com receio de sermos enganados, machucados e prejudicados. Disso resulta a ausência de plenitude.
de envolvimento, de vivência dos sentimentos e das sensações que fazem parte da própria vida. Ou seja, é impossível saber o gosto das coisas em situações sem experimentá-las. Então, temos medo dos outros, de que aqueles não possam causar, de que eles nos possam causar mal, em qualquer dos ambientes em que nos inserimos, colega de trabalho, ou estudo, vizinho, conhecido, amigo, parente, todos ou quase nós representamos ameaças vivas daquilo que projetamos e desejamos para nós. Contudo, de igual forma como o anterior, não é possível ter com certeza absoluta e plena de quem é o outro, como ele se comporta e por que ele age dessa ou daquela maneira. Somente vivenciando que saberemos que o outro é companheiro ou inimigo, sem sequer que ele nos ajude ou prejudique. Curiosamente, de todos os medos antes listados, comuns aos espíritos, o mais intrigante é o medo dos espíritos. Afinal, no cotidiano das instituições espíritas, com seus diversos e diversificados trabalhos, o contato e a parceria entre nós e eles, isto é, entre encarnados e desencarnados, é a matéria-prima da atividade espiritualista. Como podemos temer se a teoria cartesiana nos explica detalhadamente quem são eles, quais são suas características, de que modo se processam as relações de vivos e mortos, há espíritas, muito mesmo por ali, que se arrepiam com a expectativa de trabalhar em qualquer contato com os espíritos e presenciarem qualquer fenômeno imaginário. Chegar a ter medo de dormir sozinho, de ficar sozinho, de apagar a luz, na iminência de serem surpreendidos por alguém que já está do outro lado. E por que então tem esse medo de encarnação? Porque pela interpretação espírita. Quando não aproveitamos as situações de nossas atuais experiências e continuamos a preservar no erro, provavelmente teremos que nos retornar a condições existenciais mais difíceis, com maiores provas e sujeitos à reparação de outros débitos. Então, se olha para si, para a vida, para aquilo que se considera quase impossível de realizar ou melhorar, e sente um enorme receio de retornar a nosso vale de lágrimas. E por fim, o medo do destino, como se esse estivesse, como se acha que cada um de nós estivesse reservado. Isto é, isso aqui, vejo aquele modo. Enxergamos a vida como se ela fosse pré-traçada, de modo definitivo, ou quase, e que não pudéssemos alterar o percurso pré-estabelecido. Assim sendo, poderia perguntar por que o espiritismo destrói o medo em nós? A resposta possui várias vertentes, ou condicionantes que tomamos e bem compreendemos. Somos espíritos, logo somos imortais, não somos aniquilados, e a eventual destruição do planeta pela ação humana não nos deixará sem moradas. Daí, a vida e morte serem etapas de transitória espiritual a todos que estamos sujeitos. Reencarnamos porque precisamos. Somos a teoria das vidas sucessivas para explicar as desigualdades entre os espíritos encarnados e desencarnados, e por ela que todos os espíritos podem experimentar as diversas contingências da evolução, provas, expiações, missões, e de que, modo para uma encarnação, o que poderá viver sob diferentes condições entre as quais a riqueza, a pobreza, a fortuna e necessidade, inteligência privilegiada, limitação do sentimento, a beleza feminina e o por consequência, o progresso é sempre ascendente, razão pela qual é acertado diz que hoje somos infinitamente melhores do que já fomos. Não há destino, não existe sorte ou azar. Deus não escolhe, nem premia o rumo, os indivíduos a bel prazer ou meramente critérios personalísticos e indiscutíveis. Deus não castiga nem recompensa. Nós é que recebemos o efeito daquilo que praticamos. Somos sempre o resultado de nós mesmos. As lutas que travamos são sempre contra nós mesmos em relação às nossas imperfeições morais. O resultado, quando executório, importa no avanço da escala evolutiva, que representa a vitória sobre nossas limitações e o credenciamento a outras, as oportunidades. O passado espiritual de cada um, por exemplo, é composto por erros, limitações, dívidas, mas a justiça e a contabilidade divina que administram nossas vidas e vidas são de diferentes roupagens. Não são baseadas em automatismos ou abordagens cartesianas, do tipo pagar na mesma moeda que o mal que foi causado. A dinâmica das leis espirituais comporta um mecanismo perene e perfeito de dar a cada um segundo suas ordens, isto é, considerar a cada passo, em cada evento, tanto que fizemos de errado quanto que obramos em certo, o que desejamos fazer e a responsabilidade pessoal e
relação a cada procedimento, ação ou omissão. No presente, a vida física nos direciona à necessidade de agirmos como pessoas encarnadas, vivenciando as experiências do ser material, mas com atenção às questões da natureza espiritual, tal como asseverou Jesus, viver no mundo sem ser do mundo, ou seja, viver do melhor modo possível, aproveitando os capítulos da vida como meio de aprendizado em busca da felicidade ainda relativa. O futuro deve ser encarado sob duplo viés. A vida no corpo espiritual, com características bastante similares à vida física, pois continuamos a ser o que somos, com nossas simpatias, antipatias, boas experiências, valores e limitações, e o preparo para nossas novas encarnações, nas quais ocorrerá a nossa depuração, até galgarmos os estágios da escala espiritual. A arma para vencer todos os medos, assim como as limitações espirituais, é sempre conhecimento. O conhecimento deriva da informação acerca da realidade física e espiritual. O primeiro decorrente das pesquisas e experiências físicas e o segundo do exercício mediúnico e do desenvolvimento da terra espiritual. O conhecimento, porém, não é só mera teoria. De nada valem as decorebas das questões de máximos espíritas. Isso é somente informação. Essa, para transmutar em conhecimento, a que está aliada a prática, a conduta, que nos qualificará como seres em contínua evolução, superando medos e limitações. Obrigada. A emoção desse desespero, quem convive comigo sabe por quê. Obrigada. É boa, que tá. Começa a apertar, por favor. Olha que pivô aqui. O que é esse piveiro? Não? Olha que pivô. O que é? Gente, quando Jesus entregou o vinho, nós temos uma noção que cada apóstolo, cada pessoa que estava lá, estava com um copo, né? Aí nós entramos naquela dávida, né? É isso, meu sangue, e cada um está com um copo, filtrou nele, né? Então, gente, quem quiser receber, receba. Simplicidade e humildade. Deixa eu sentar, mãe. Você me prestaria seu nome um pouquinho?